Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo diferente, tá? É um FAQ da coleção, mas que eu roubei a ideia de um outro amigo. Hoje a gente vai falar dos mangás da minha coleção que eu não lembro a história deles. Bom, como eu falei ali antes, eu roubei essa ideia de um outro amigo, tá? O Neto lá do canal 1000 Páginas, ele foi no finalzinho do mês passado um vídeo de 5 livros da coleção dele que ele não lembrava nada da história, né? Obras que ele tinha lido e ele não se lembrava de nada. E eu falei pra ele que eu ia roubar a ideia e eu tentei pegar aqui na minha coleção 5 mangás que eu já li, mas que quando eu olho para eles eu não lembro da história, ou eu lembro muito pouco da história. E eu vou dizer assim, ó, gente, não querendo me gabar, mas já me gabando um pouco, foi difícil montar essa lista, porque a maior parte das coisas eu lembrava. Eu fui olhando para as obras e eu sei isso aqui que acontece. Então eu tive um pouquinho de trabalho de separar 5. Deu uma coincidência que as 5 são da JBC. Quando eu montei ali, eu separei os 5, eu disse, putz, eu preciso achar alguma coisa da Panini ou da New Pop, e eu não achei. Mas isso tem um motivo muito grande. Depois eu fiquei pensando, e realmente existe um motivo para isso ter acontecido. Teve um período ali entre 2013 até 2016, principalmente em 2015, em que a JBC era uma editora que apostava muito mais. Então eu tenho algumas obras bem aleatórias da JBC. E algumas dessas são obras que eu olho para elas e eu, cara, não lembro dessa história. Eu também sempre fui uma pessoa que eu selecionava muito bem o que eu ia pegar. Se não fosse uma coisa que me pegasse ali no começo, eu já não dava uma chance. Eu ia em obras muito mais aleatórias quando elas eram curtas. Então, por isso é um pouco difícil eu ter, por exemplo, obras da Panini que eu não lembre. Porque da Panini eu tenho as grandes obras, né? Dragon Ball, por exemplo, a gente sabe de cabeça tudo que acontece em Dragon Ball, não importa quantos anos a gente fique sem ler. Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Naruto, são coisas que eu sei inteira a obra, eu sei a sequência de acontecimentos. Agora a gente vai fazer um maratonando de Bleach e eu acho que faz uns 5 anos que eu não leio Bleach. Mas eu sei toda a sequência do que vai acontecer no Shinigami Substituto, na Soul Society, em Arrancars. Eu sei todos os acontecimentos de Bleach. Por isso foi meio difícil montar a lista, porque a maior parte eu sei. Aqui, por exemplo, Demon Slayer eu terminei de ler há pouco tempo. Aqui em cima, ao Haraido, Kimi Todoki, eu sei as histórias, eu sei como isso vai acontecer. Por isso foi um pouco difícil montar essa lista e eu acabei ficando em 5 obras da JBC. E eu vou dizer para vocês que eu dei uma linha de corte de fazer só 5, porque teve pelo menos mais umas 4, 5 obras que também eram da JBC e que aí aquelas eu pensei, não, eu consigo lembrar um pouquinho mais delas, como por exemplo Hellsing, até mesmo Bitum e My Hero Academia, que são obras que estou já há um tempo sem acompanhar. Bitum já terminou, mas faz tempo que eu li ele. Outra obra também da JBC é Mag. Eu quase botei Mag na lista, mas eu acabei achando uma outra obra mais famosa que vocês vão ver daqui a pouco. Então, por isso foi um pouco difícil fazer essa lista, tá, gente? Mas eu consegui. Separei aqui 5 obras e assim, ó, como é que vai funcionar? Eu vou ler, eu tô com o site da Biblioteca Brasileira de Mangás aberto aqui. Eu vou ler a sinopse e eu vou tentar ver o que me dá um gatilho dessa sinopse e falar um pouco da sensação que eu tive com a obra, tá? Bom, vamos lá, vamos começar. A primeira obra dessa lista, ela é de autores famosos, de autoras famosas, né? Eu tô falando de R.G. Veda, da Clamp. Isso aqui saiu, acho que foi 2013 pela JBC, 2012, 2013. É completo em 10 volumes.
E eu peguei porque era Clamp, né? As grandes autoras de Sakura, Chobits. Então eu peguei, porque se eu não me engano até RGV é a primeira obra que elas escreveram. Então eu estava curioso. Vamos para a sinopse. A história começa mostrando que 300 anos atrás, o deus do trovão Taishakuten se rebelou contra o imperador dos céus, matando tanto ele quanto seu guardião, Ashura-O, começando assim o seu reinado de terror e crueldade. Porém, a sacerdotisa Koyu previu que 6 estrelas surgiriam e que quando encontrassem a criança capaz de mudar o destino, iriam desafiar o tirano imperador. Então temos Sanrat Yasha, um dos generais do novo imperador, encontrando Ashura, a criança herdeira de Ashura-O. E, putz, a primeira coisa que já me veio na cabeça é como os nomes dessa obra eram ruins. Meu Deus, era horrível de ler isso. E eu lembro um pouco dessa questão do cara tendo que cuidar da criança, né? Até a gente... Não é eles que estão na primeira capa, porque aqui, se eu não me engano, é o primeiro... É o cara que foi morto, se eu não me engano. Mas eu lembro do cara tendo que cuidar da criança e tinha... meio que ele montando uma equipe especial, que pelo que eu entendi aqui na sinopse, são as 6 estrelas. E é só isso que eu lembro, gente. Eu lembro que o final... tem um plot twist, mas eu nem lembro direito como é que era esse plot twist. Eu lembro só que na época eu fiquei bem decepcionado. E RGV é uma leitura maçante. Eu acho que até por isso faz tempo que eu não revisito essa obra. Na verdade, eu acho que eu nunca revisitei ela. Eu li na época da publicação e depois eu não li mais. E eu até tinha que pegar, porque é um Clamp e eu vejo muita gente que gosta dessa obra. Mas, putz, cada vez que eu vejo ela, eu tenho preguiça dessa obra. É ao ponto de eu ter esquecido completamente da história. Porque eu lembro que era muito maçante, era muito chato de ler. Essa é a palavra, era muito chato ler RGV. Mas a arte era muito bonita. Eu acho que é uma das artes mais bonitas da Clamp, porque tem uma riqueza de detalhes. É diferente daquela riqueza de detalhes fofinho de Sakura. É uma riqueza de detalhes mais adulto, por assim dizer, né? Algo meio ali no estilo Berserk, meio algo que o Katsura faria também. Então, quem sabe um dia eu não volte a revisitar RGV, mas sinceramente, vendo agora a sinopse e vendo que essa sinopse não me despertou muito, eu acho que tão cedo eu não pego essa para reler. Nossa, a sinopse dessa aqui é gigante. Bom, vamos para a segunda obra. E essa sim, eu quero reler. Eu quero reler em breve. Só que eu não vou conseguir reler tão cedo porque ela é muito grande. Ela é uma das maiores da minha coleção. Ela já tem, acho que 34, 35 volumes. E eu tô falando de Freezing. E sim, eu coleciono Freezing. Freezing foi um dos primeiros mangás da minha coleção, pessoal. Ela saiu aqui no Brasil em 2012, em junho de 2012, quando eu estava começando a colecionar mangás. Hoje ela está em hiato e não é culpa da JBC, é culpa do Japão. Os autores começaram a publicar outra coisa, então Freezing entrou em hiato. Mas eu queria muito voltar a reler Freezing, porque eu lembro que era uma obra que eu tinha... uma certa diversão lendo. Eu acho que ela conseguia me entreter. Pelo menos eu lembro que a minha recordação com o Freezing é muito mais positiva do que negativa. RGV é uma recordação negativa. Eu vejo RGV, eu lembro que não foi legal. Mas Freezing, quando eu vejo, é uma obra que me dá vontade de reler. É uma obra que eu tenho curiosidade de lembrar o que acontecia. Vamos para a sinopse aqui, vamos lá. E é uma sinopse meio longa aqui, pelo que eu vi. Certo dia, alienígenas extradimensionais denominados Nova invadiram a Terra e se transformaram na maior ameaça da humanidade. Para combatê-los, foram selecionados garotas que tiveram implantados em seus corpos o estigmata, células processadas do tecido biológico dos próprios Novas. Com esse artifício,
elas adquiriram habilidades sobre-humanas e a capacidade de utilizar armas especiais. Agora chamadas de Pandoras, elas formam duplas com garotos mais novos, conhecidos por Limiters, para defenderem o planeta contra invasores. É nesse mundo que vive Kazuya Aoi, irmão da lendária Pandora Kazuha, que morreu durante uma intensa batalha contra os Nova. Decidido a seguir a missão de sua irmã, Kazuya matricula-se na Academia Genetics, a escola de táticas especiais anti-seres extradimensionais. Logo em seu primeiro dia, Kazuya conhece Satellizer, uma Pandora problemática, mas muito semelhante à sua irmã. Depois de alguns desentendimentos, o garoto descobre que Satellizer é temida por toda a escola e constantemente entra em atrito com alunas veteranas. Determinado a ajudá-la, Kazuya tenta a todo custo ser o limite de Satellizer. Mas como ele conseguirá acabar com os traumas da garota? É uma sinopse longa, né? Nossa, eu não lembrava que era tão longa a sinopse de Freezing. Mas, cara, isso eu lembro que ele é só o plot inicial de Freezing. Eu acho que ele é os primeiros 4 volumes, talvez, de uma obra que tem 30 e poucos. Eu lembro que Freezing me divertia porque ele é bem shonenzão. Eu até nem vou falar muito da questão do ecchi, vocês sabem que eu não sou um grande fã de ecchi, mas as lutas, as batalhas me divertiam muito. Eu lembro que em determinado momento ali na metade tem um plot twist que eu achei incrível, né? Teve uma personagem que se revelou outra coisa e quando isso aconteceu meio que impactou. E eu lembro que mais pra frente, quando tem a verdade sobre os Novas, também foi algo que eu gostei muito como o autor fez. Só que vem aquele ponto, eu não lembro das coisas como elas vão se ligando. Eu não lembro qual era o grande problema da Satellizer, quais eram os traumas que ela tinha. Eu sei que ela tem um trauma, mas eu não lembro qual era o trauma. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com a família dela. Eu lembro que o próprio Kazuya também tem problemas com a família dele. Se eu não me engano, o avô dele é o vilão da obra. Mas é só isso. Eu tenho alguns pequenos flashes, né? Por exemplo, o plot twist da personagem que eu falei antes, que foi algo que me impactou. Então eu tenho essa memória gravada, mas eu não lembro nem em que parte da obra isso acontece. E eu lembro que a obra estava indo para um caminho de conclusão, até os autores botarem ela em hiato. Eu preciso reler Freezing, é uma obra que realmente essa me dá muita vontade de reler. Das que eu tenho aqui na lista, é a que mais me dá vontade de reler. Agora um autor que eu gosto bastante, eu tenho 3 obras dele, que são as 3 obras que já saíram no Brasil, que é o... Eu preciso ler o nome dele porque o nome dele é difícil. É o Masazuki Kakehashi. É isso? Não, eu errei, viu? Mesmo lendo eu errei. Masazumi Kakizaki. Ele é o autor de Bestiários, Redoubt, mas hoje eu vou falar de Green Blood. E aí é engraçado, porque as outras 2 saíram para Panini, mas eu lembro delas. Redoubt eu falei dela há pouco tempo, acho que no finalzinho do ano passado eu falei de obras de terror, eu falei de Redoubt. E Bestiários, por mais que faça tempo que eu tenha lido, eu lembro bem da história, porque é uma história marcante, é uma história forte sobre enfrentar tiranos, tinha toda a questão do Império Romano, então eu lembro bastante de Bestiários. Mas não de Green Blood. Green Blood foi a que saiu pela JBC, até foi a primeira do autor a sair aqui. Mas eu lembro que assim, a coisa que mais me impacta é a arte. O Masazumi Kakizaki desenha demais. Só que eu não lembro de Green Blood. Vamos ver a sinopse aqui. A história se passa na famosa interseção nova-iorquina conhecida como Five Points, palco de diversos conflitos envolvendo gangues, disputas de territórios e poder durante boa parte do início daquele século, além de ser uma das áreas mais miseráveis de toda Nova York. A trama aborda a realidade bastante dura, permeada pela morte, injustiça, vingança e redenção. Bom, sinceramente, a sinopse não tem nada do que eu lembro da obra. Nada. Eu lembro que os 2 protagonistas são irmãos e o vilão da obra é o pai deles.
E é só isso que eu lembro da história. Eu não lembrava que ela se passava em Nova York, eu lembrava que ela era meio que um faroeste, mas eu não lembrava que era em Nova York, que tinha a ver com gangues, né? Eu achava até que ela era um pouco mais antiga e que ela era muito mais voltada pro oeste mesmo dos Estados Unidos. Eu lembro que era nos Estados Unidos, mas eu achava que era mais oeste do que ali Nova York, que fica aqui pro leste. Então, curioso isso, já só aí já me surpreendeu um pouco mais do que eu lembrava. Eu lembro que tinha uma trama envolvendo a questão dos irmãos e o pai, que era bem forte, era um drama ali bem interessante, mas eu não lembro de mais nada do que isso. Eu lembro que tinha bastante morte, e morte com aquele traço impactante do Masazumi. Se vocês leram Bestiário, se vocês leram Redoubt, vocês sabem do que eu estou falando. Ele é um autor que ele consegue expressar muito bem isso, ferimentos, cortes, machucados, ele consegue impactar na arte dele. Mas é só isso que eu lembro. E é interessante porque, como eu falei antes, a maior parte das obras eu consigo lembrar flashes delas, né? Freezing eu falei também, que eu consigo pegar alguns plots de alguns personagens, mas em Green Blood não. Talvez porque ela é pequena, ela tem só 5 volumes, as coisas acontecem muito mais rápido e eu não peguei, né? Freezing, por ser maior, eu acho que ela tem os ganchos, ela tem os arcos, e eu acho que isso ajuda. Mas eu preciso reler Green Blood, né? Da lista aqui ela é a menor, ela tem só 5 volumes. Quem sabe no ano que vem eu não dou uma relida nela. Então, terceira obra do dia, Green Blood. Quarta obra de hoje, e essa obra aqui, gente, ela, na minha cabeça, ela é uma obra que ela não faz o menor sentido. As coisas que eu lembro dela não tem o menor cabimento, parece que eu lembro de 5 mangás diferentes. Porque nada se liga na minha cabeça. Eu não consigo saber como aquilo tudo termina num mangá só. Eu tô falando de Eden, né? Eden, It's an Endless World. E, gente, isso aqui é um negócio que na minha cabeça ele não tem cabimento, ele não faz sentido nenhum. Eu tenho a edição da JBC, né, a 2 em 1, a da Panini não, ela foi cancelada aqui no Brasil. Esse aqui, se eu não me engano, o primeiro mangá Big, né, com o nome Big. Antes a gente já tinha tido Death Note Black Edition, mas o primeiro mesmo que deram esse nome foi Eden. E qual é a sinopse de Eden, antes de eu falar por que não faz sentido para mim? Vamos lá. O surgimento do vírus Closer mergulha o mundo em um caos político e social. Em meio às buscas por uma cura e às desesperadas tentativas das Nações Unidas de gerir a crise e guiar a humanidade em direção ao futuro, grupos fundamentalistas paramilitares de diversas causas ideológicas e étnicas entram em conflito e expandem suas áreas de influência pelos países devastados. Nesse cenário, os sobreviventes devem se adequar à nova realidade mundial e compreender qual será o papel do homem nesse distópico futuro. E parece bem legal essa sinopse, né, gente? Parece muito interessante. Eu sei, eu comprei por causa disso. O problema de Eden é aquilo que eu falei. Quando eu tento lembrar da obra, parece que eu tô lembrando de 5 mangás diferentes. Porque começa com um negócio bem científico, toda a questão do vírus, de como isso tá matando as pessoas. Vem para uma questão, uma guerra terrorista no Oriente Médio, depois gangues de narcotráfico em países latino-americanos e no final tem alienígenas. Isso não faz o menor sentido para mim, pessoal. Sério mesmo, eu não consigo juntar essas 4 coisas numa coisa só, entendem? Eu não sei como é que Eden conseguiu montar tudo isso. E eu lembro que tem partes de Eden que eu adoro. A questão das gangues, do narcotráfico, era muito interessante. É um ponto que fala sobre prostituição. Ali era bem interessante, estava com uma história bem... E de repente vira completamente a história e ele tem fluxo temporal
E eu não lembro se ele tinha viagens no tempo ou eram alienígenas mesmo, ou se eram os alienígenas que faziam viagem no tempo. Eu não lembro de nada em Eden. E ao mesmo tempo eu lembro de muita coisa que eu acho que talvez nem seja do mangá. Eu tô confundindo os mangás. Eu não sei. Pra mim não tem muito. Eu não consigo montar uma ligação em Eden, sabe, pessoal? Eu olho essa obra. Eu lembro que eu gostei e odiei na mesma medida. Então ele meio que era neutro pra mim. Eu tinha momentos que eu gostava muito e tinha momentos que eu odiava muito. E quando eu terminei, eu fiquei em dúvida: será que eu gostei? Será que eu odiei? E hoje, quando eu olho para Eden, é essa sensação. Eu lembro de 5 coisas diferentes que nem me parecem o mesmo mangá. E agora, lendo a sinopse, eu percebi que a única coisa que eu lembrava da sinopse era o vírus. O resto eu não lembrava nada e eu lembrava de outras coisas de um mangá que talvez nem seja Eden. Se vocês leram Eden, até comentem. Realmente tem essas coisas que eu falei, né? O grupo terrorista lá no Oriente Médio, o narcotráfico latino-americano e os alienígenas. Eu lembro dessas 3 coisas assim aleatórias. E bom, vamos para a última obra. E vocês devem estar pensando: Hag, tu só pegou mangá aleatório, né? Tem um clamp ali bem aleatório, porque os clamps mais famosos são Chobits, Kobato, Sakura. Tem Freezing e Green Blood, são meio aleatórios. Eden também não tá entre os mais famosos. Mas eu peguei um famoso, gente. E é engraçado porque eu realmente não lembro de nada desse mangá. E ele é famoso, eu acho que ele é um dos mangás mais famosos no Brasil. E eu tô falando de Yu Yu Hakusho. E é sério, eu não lembro de nada de Yu Yu Hakusho. E é engraçado, né? Uma obra do Togashi, um Shonen Jump, teve o anime no Brasil, então é considerado por muitos um dos melhores mangás de todos os tempos. Eu conheço muita gente boa que tem ele como seu mangá favorito. Muita gente que tem visões interessantes sobre quadrinhos, sobre mangás, e que tem Yu Yu Hakusho como seu mangá favorito. E até por isso eu comprei Yu Yu Hakusho, eu li inteiro, e hoje eu não lembro de nada. Vamos para a sinopse. Yuzuki Urameshi, um jovem delinquente, violento e impaciente, parece só dar dor de cabeça para sua mãe, os professores e vizinhos. Até que um dia, depois de salvar um garotinho, ele acaba morrendo atropelado por um carro. Porém, como sua morte não era esperada pelo mundo espiritual, ele recebe a chance de voltar à vida caso consiga passar pelo teste de ressurreição. Acompanhado de Botan, a guia do mundo espiritual, Yuzuki irá viver aventuras sobrenaturais até poder retornar ao seu corpo. Eu lembrava disso, tá? Esse é o começo da obra. E basicamente as únicas 2 coisas que eu lembro é que o Yuzuki morreu e ele volta pro corpo dele. E eu acho que isso é o primeiro volume da obra, e aí ele vira o detetive espiritual, ele começa a trabalhar pro outro mundo. E eu lembro que o final é muito ruim, né? Eu lembro daquele desastroso arco do inferno, que não tem nem a batalha final e simplesmente acabou Yu Yu Hakusho. Só que eu não lembro dos outros 17 volumes. Eu lembro do primeiro, eu lembro do último, e eu não sei o que acontece no meio de Yu Yu Hakusho. Eu tenho pequenos flashes, eu lembro do torneio contra os irmãos Toguro, mas é muito mais por causa do meme, por causa da piada, né? A dublagem brasileira, a gente vê os vídeos volta e meia. Então por isso eu lembro do Toguro. Pra mim até o Toguro era o maior vilão de Yu Yu Hakusho. E depois eu descobri que não, que tem um outro cara, um outro arco depois. O arco do Toguro, inclusive, não é nem o principal, né, o último arco, não. Tem pelo menos mais 2 depois do Toguro. É só porque o personagem ficou bem marcado. Aqui no Brasil, principalmente, ele ficou bem marcado por causa do anime. Mas Yu Yu Hakusho é muito mais do que o Toguro. Ele antes e depois, principalmente. E eu não lembro, gente, é sério, eu não lembro. Eu lembro que eu acho que o Kurama e o Riei, eu também não lembro nem o nome dos personagens, pra vocês terem uma ideia, mas eu acho que é Kurama e Riei, né?
Eu lembro que eles começam como vilões e aí eles se juntam com um grupo de heróis. E eu não lembro como Kawabara, acho que é isso, como ele entra no grupo também. E eu não lembro de nada de Yu Yu Hakusho, é sério. E eu lembro que quando eu li, eu gostei bastante, eu entendi quem tinha Yu Yu Hakusho como um dos seus favoritos, mas eu preciso reler. Esse sim, eu preciso reler, mais até do que por vontade, como Frieren. Frieren eu tenho vontade de reler, mas o Yu Yu Hakusho eu preciso reler por justiça, né? Eu preciso, talvez hoje, com uma outra cabeça, ver por que o Yu Yu Hakusho é tão amado, né? Muita gente fica aquela briga, Yu Yu Hakusho ou Hunter x Hunter, o que é besteira, porque obviamente é Hunter x Hunter, né? Desculpa, gente, se vocês acham que Yu Yu Hakusho é melhor que Hunter, o problema tá com vocês, não tá comigo. Mas eu preciso reler, eu preciso talvez fazer um vídeo de Yu Yu Hakusho, né? Acho que não vai ser esse ano, eu tenho outras coisas na frente, eu tenho algumas releituras que eu quero fazer, mas 2023 vai ter vídeo de Yu Yu Hakusho pelo menos, tá? Vamos botar essa meta aqui, até o ano que vem a gente vai ter um vídeo de Yu Yu Hakusho, porque ele merece, né, pessoal? É como eu falei antes, é um dos melhores mangás, na opinião de praticamente todo mundo. É um Jump, é a grande obra que fez o Togashi ficar famoso. Por mais que Hunter seja a obra-prima, Yu Yu Hakusho foi a obra que deixou famoso. E merece um vídeo, é óbvio, porque é Yu Yu Hakusho. Então vamos fechar a lista com ele hoje. Porque eu realmente não lembro de nada de Yu Yu Hakusho e eu acho que é uma grande injustiça até. Eu precisava lembrar dessa obra. E bom, por hoje é isso. Esse foi esse FAQ da coleção meio diferente, né? 5 obras aqui da coleção que eu não faço a menor ideia da história. Eu tentei lembrar um pouco delas vendo as sinopses, mas não funcionou. A maioria eu realmente não lembrava de nada. E bom, comentem, né? Vocês já leram essas 5? Vocês lembram da história delas? Possivelmente o Yu Yu Hakusho vocês devem lembrar a maioria, e eu sei que gosta. Mas as outras vocês leram? E comentem quais são as obras que vocês têm aí na estante de vocês, na coleção de vocês, que vocês olham para elas e não lembram, não sabem como é que foi a história, por mais que vocês tenham lido. Aproveitem o vídeo para deixarem sugestões de outros temas para a FAQ da coleção, né? Outras perguntas que vocês tenham sobre a minha coleção, ou que vocês queiram que eu faça algum tipo de lista, deixem sugestões. Às vezes esse tipo de vídeo é divertido de fazer, eu tento achar as respostas e aí eu às vezes me surpreendo com algumas coisas que eu encontro aqui na estante. Então deixem sugestões de coisas que vocês querem ver eu mostrar da coleção. Por hoje a gente fica aqui. Na quinta-feira a gente tá de volta. Vamos falar de um mangá que me deixou impactado, pessoal. Para mim vai ser um dos melhores mangás desse ano, se não o melhor mangá desse ano. Voltem aqui na quinta para ver de qual que eu tô falando. Até lá!